Vou começar então. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Jorge Moraes, professor do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade do UNPEM, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou um dos coordenadores do ciclo de palestras. Esse nosso ciclo de palestras ele tem se tornado um importante canal de divulgação científica. Algumas de nossas transmissões já atingiram 2.000 visualizações no YouTube. Então, eu peço encarecidamente que quem estiver gostando, se inscreva-se no nosso canal, né, dê like. Tá? Nós já temos agendadas 2 próximas palestras. As próximas palestras serão na quinta-feira, às 11 horas, com o doutor Eduardo Sequeira. Estou numa live, eu já te ligo, tá? Do Instituto do Cérebro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que irá nos falar sobre a infecção do sistema nervoso central por coronavírus. E também, na quinta-feira, às 16 horas, receberemos o doutor Ricardo Cardoso, reitor da Unirio, que irá nos falar sobre a Unirio no combate à Covid-19. Hoje, nós temos o prazer de apresentar o doutor Amilcar Tanuri. O doutor Amilcar Tanuri, ele é médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1982, fez mestrado em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1985, doutorado na área de concentração genética em 1990, fez pós-doutorado no CDC, Center for Disease and Prevention, nos Estados Unidos da América, é consultor de diversos projetos da Organização Mundial da Saúde, principalmente em áreas estratégicas como a prevenção ao HIV, é professor titular da UFRJ, ligado ao Instituto de Biologia, tem experiência na área de genética molecular e de micro-organismos. O Dr. Tanuri é um virologista de amplo reconhecimento da comunidade científica internacional, tem concentrado seus estudos na área de HIV e resistência a drogas, também trabalha com outros vírus, como o vírus da Zika, já publicou aproximadamente 200 de artigos científicos em importantes revistas internacionais de reconhecido impacto, e agora eu passo a palavra ao nosso diretor, Rodrigo Nunes da Fonseca, que irá falar um pouco das ações do NUPEM durante a pandemia. De qualquer forma, eu e galera, muito obrigado a todos. Tá? Muito obrigado, Jorge. Eu gostaria de começar agradecendo muito o professor aí, Amilcar Tanuri. Não vou me alongar muito, mas a experiência aí de trabalhar junto com o Laboratório de Virologia Molecular aí tem sido maravilhosa, né? Num projeto que envolve várias instituições, né? Incluindo a Prefeitura de Macaé, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, empresas de petróleo, hospitais públicos e privados, né? E tudo isso, essa questão da testagem no município de Macaé, ela só tem sido possível, né? Inclusive a testagem e pesquisa do Covid-19 feita pelo NUPEM, ela só tem sido possível a partir dessa colaboração com o Laboratório de Virologia Molecular. Então, para nós é uma grande honra ter aqui o professor Amilcar Tanuri conosco. Ele tem realizado aí várias lives e várias atividades ao longo da semana, mas como a gente conversou brevemente, ele também vai fazer uma coisa bem especial, né? Hoje aqui para nós do município aqui de Macaé. Então, mais uma vez, em nome do NUPEM, agradecer muito o Tanuri por disponibilizar o seu tempo tão precioso aí no meio da pandemia, tá? E passar a palavra para ele. Muito obrigado, Jorge, e todos os organizadores. Muito obrigado, Tanuri. Bom dia a todos e obrigado pela carinhosa apresentação. Hoje eu fiz uma palestra aqui muito focada no desafio dos diagnósticos da Covid-19 e, para iniciar, eu queria mostrar onde tudo começou, né? Que foi nesse mercado de peixe na cidade de Wuhan, na província de Hubei. Essa cidade tem 11 milhões de habitantes. E o que aconteceu foi que várias síndromes estranhas respiratórias aconteceram em torno desse mercado, provocando a tal SARS, né? Então, o pessoal já desconfiou de um vírus respiratório parecido com o SARS-CoV-1, que foi de 2002. Logo depois, houve o isolamento desse vírus novo, sequenciamento, e a publicação da sequência ocorreu em janeiro, no início de janeiro. Entre novembro e início de janeiro, vários casos aconteceram,
depois se espalhou pela cidade toda, e o pessoal já tinha identificado um novo vírus, que foi chamado de SARS-CoV-2. E esse é o estudo que a gente vai apresentar. Impressionantemente, esse vírus espalhou pelo mundo inteiro, formando uma pandemia em menos de 3, 4 meses, ele veio na velocidade dos aviões a jato e espalhou pelo mundo inteiro. A primeira pandemia do século XXI, e uma pandemia depois de 100 anos da gripe espanhola. É impressionante isso, só para ressaltar. Bom, isso aqui é mais ou menos o modo como que o vírus chega ao ser humano. Todos esses vírus que chegaram, coronavírus que chegaram a infectar o ser humano, eles vieram do morcego, né? Eles são beta-coronavírus. O SARS-CoV lá em cima, colocado aqui, apontado, ele veio do morcego, passou em civetas, ou a gente não sabe se em porcos, e isso passou para o ser humano. Já o MERS, que aconteceu em 2012, no Oriente Médio, do morcego passou para o dromedário, que passou para o homem. E hoje, o SARS-CoV-2, que imagina-se que passou pelo pangolim, que é um bichinho parecido com um tatuzinho, sem capa, e passou para o homem depois. Mas a gente não sabe muito bem a história disso aqui. Ainda temos que estudar. Enfim, isso possivelmente deve ter acontecido no interior da China. Isso não foi um evento lá no mercado de peixe, e esse vírus deve ter evoluído lá no interior da China, com múltiplas introduções em seres humanos, até se adaptar, e depois alguém infectado, um ser humano infectado, foi para Wuhan, lá naquele mercado de peixe, e começou a transmissão por ali. Isso aqui é o nosso inimigo, mostrando aqui num esquema, e na microscopia eletrônica, vocês podem ver as espículas que formam a coroa, né, dele, e essas espículas são importantes porque elas são o substrato de interação com as células humanas, depois nós vamos ver, e também contra elas são direcionados os anticorpos neutralizantes. Isso aqui é uma microscopia normal, no bloco A, da célula vero cultivada, e aqui a B, a célula vera infectada com o SARS-CoV-2. Você vê os efeitos citopáticos, que é a formação desses sincícios, e, na verdade, isso, em termos de microscopia eletrônica, são bolsas cheias de vírus, que a gente chama fábrica de vírus, que suportam a replicação do vírus dentro da célula, e aqui ele brotando da célula e induzindo a apoptose. Isso aqui já é a foto do laboratório aqui da UFRJ, do Rio. Aqui é o isolamento de um vírus, a titulação dele, o SARS-CoV-2, uma cepa carioca, né, infectando a célula vero, mostrando as suas plaques. Esse fundo azul são as células vivas, e as plaques comem a célula viva e destruindo, formando esses pontos aqui mais claros. Cada ponto claro nasceu de um vírus que caiu nessa placa, nessa posição. Dessa forma, você pode titular, né, os vírus e também estudar vários aspectos. Eu sempre digo que essa epidemia é uma infodemia, né, que é uma epidemia de informação. Repara que eu fiz um search em Covid-19 no dia 3 de maio, e agora ontem partiu de 8.657 publicações em 22 dias para 15.900. É uma quantidade muito grande de informação, e isso é bom e isso é ruim, porque se essa informação toda rápida, publicada, não está tendo tempo para revisão muito assim acurada pelos revisores. Então, muita coisa que foi publicada tem assim, contradições uma com a outra, e acho que isso vai ter que ser depurado ao longo do tempo. Isso a gente tem que tomar cuidado também. Bom, isso aqui é o raio-x, né, do genoma do vírus. Aqui do SARS-CoV, muito parecido com o MERS, eles são bem parecidos, da mesma família, né? Então, você tem uma ORF aqui, um A e um B, que é responsável pelas proteínas
não estruturais que fazem a replicação do vírus. Aqui a proteína S, aqui as proteínas estruturais, aqui S e o resto das proteínas. Que é interessante notar que a tradução, né, o vírus é um vírus de RNA fita positiva de 30 mil bases. A tradução dessa OF1 e 2 é feita através daqui, ela começa a traduzir daqui. Quando chega no final da 1A, tem o read-through, que aí começa a produção da OF1B, e, na verdade, esses dois peptídeos formam a replicase. E a gente vai ver aqui como que essas moléculas atuam. Então, para a entrada no ciclo do vírus na célula, você tem o receptor ACE2, que é da angiotensina humana. Esse receptor está localizado numa série de células no corpo humano, principalmente para interesse nosso, as células epiteliais, endoteliais, epitélio de pulmão, etc., que podem levar o vírus a atuar em vários órgãos, rim, muscular. E o que acontece? Quando o vírus entra em contato com esse receptor, a proteína S, ela despolimeriza, vem uma protease celular e cliva a proteína S, e há a entrada do vírus na célula e a liberação do material genético do vírus, que é traduzido e forma a primeira proteína, que é a replicase. A replicase faz, por processamento de proteólise até da célula, ela faz a cópia da fita negativa do vírus, que ela entra positiva, e da negativa tem a transcrição de genomas completos de vírus e também esses subgenomas aqui, começando um que dá a proteína S, outro que dá as outras proteínas estruturais. Essas proteínas vão todas para o retículo, e há a montagem do vírus dentro do retículo, ele engloba depois o material genético do vírus e brota para fora da célula. Isso aqui é um zoom na estrutura da entrada. Então, a proteína S, o chip da proteína S encontra com o receptor ACE, dá uma modificação estrutural e abre o sítio para corte de uma serina protease, a TMPRSS2, que cliva a proteína de espícula, e aí a catálise mostra o peptídeo de fusão, libera, e a célula é infectada. Próximo. Nós podemos ver aqui a interação da proteína S com a região do receptor ACE. Então, você vê aqui a proteína S, quando interage com o receptor ACE, um dímero, ele encosta aqui o chip dela, que chama RBD, né? Esse é o binding domain, né? E aí, o que acontece? Há um twist, né, na estrutura da proteína S, e há posicionamento aqui, a externalização de um sítio de corte da protease. Então, aqui são as fechaduras de entrada, a proteína ACE e a serina protease. As duas podiam ser muito bem alvos de moléculas, de drogas, para bloquear essa interação e também o corte da protease. Infelizmente, isso aí vai acontecer num tempo mais longo do que a primeira onda ou a segunda vai acontecer, mas seria ideal a gente ter um bloqueador de ACE para o vírus e também dessa serina protease para o futuro. Bom, a estrutura filogenética já mostra muita coisa aqui. Você tem aqui os beta-corona, aqui na estrutura. Então, você vê aqui o SARS-CoV-1, o 2 e o MERS. Todos têm relação com o vírus de morcego, né? E o que é interessante é que a distância genética entre o SARS-CoV de 2002 e 2012 é bem ampla, mostrando que ele relaciona com outras linhagens de morcego diferente do 1, mostrando que eles são dois fenômenos zoonóticos independentes, e também indicando que ele não é um vírus montado no laboratório, porque se ele fosse montado, ele seria composto de pedaços diferentes de vírus diferentes, e a filogenia dele seria completamente diferente dessa. Bom, aqui é um quadro que já está atrasado, né, que eu peguei da OMS,
Mas olha como evoluiu a epidemia no mundo inteiro, né? Mostrando que a parte aqui chinesa ficou para trás, cada tamanho de pizza, o número de mortes e infectados. A gente dá para ver que a epidemia saltou aqui da China, foi para a Rússia, para a Ásia, outras partes da Ásia, Europa muito castigada, Estados Unidos e o Brasil, que está começando também a ser um epicentro da doença muito grande. Isso que a gente vai falar. Olha aqui, você vê que os dados têm que ser diários, porque a evolução é imensa, né? Aqui no dia 12/5, o Brasil tinha 177 mil infectados. No dia 25, 13 dias após, esse número dobrou, né? E a morte também basicamente quase dobrou, né? De 13 mil para 23 mil. A nossa curva, isso aqui é uma exemplificação do modo de você controlar a epidemia através da isolamento social, né? Então, se você não tem nenhum isolamento social, a curva epidêmica vai subir muito rapidamente, atingir um pico e depois descer. E o sistema de saúde não vai ter condições de tratar tantos doentes. Então, se você faz isolamento social, essa subida é mais lenta, o tal achatamento da curva. No Brasil, eu não sei, alguma coisa de isolamento nós conseguimos, numa porcentagem até boa, mas não foi total. Então, a nossa curva ficou entre isso e isso. Então, é por isso que a gente viu muitas doentes chegando nos hospitais ainda, e também outra coisa que pode estar acontecendo é que as medidas que os governos estaduais e municipais fizeram aumentaram bem o sistema de saúde para receber os pacientes. Então, em algumas cidades, ele deu conta por muito tempo, e em outras saturaram rapidamente. Mas, de qualquer maneira, isso é importante melhorar esse sistema para ele subir durante a epidemia, né? Não ficar estagnado aqui. Esse é um esforço assim, global, do setor privado e público, né? Acho que Macaé é um exemplo disso, que vocês tentaram melhorar o sistema público e privado para dar cabo disso aqui, melhorando também o atendimento aos pacientes e, por consequência, até a morte, né? Os óbitos. Qual que é o perigo da gente nessa epidemia? Quando a gente fez o distanciamento social, a gente achatou a curva, mas quando a gente vai ter que soltar a economia, porque é impossível ficar parada a economia por mais de 3 meses, ainda mais na situação econômica brasileira. E o perigo é a gente soltar esse afastamento social e provocar uma nova onda, né, que pode ocorrer e pode ser tão ruim quanto a primeira. Bom, a questão a doença em si é uma doença muito polimórfica. Ela acontece em estágios, né? A maioria do pessoal é infectado e responde bem o sistema imune, e eles já debelam a infecção, e você só tem os sintomas muito pequenos, pode ter uma febre baixa, tosse seca, diarreia e dor de cabeça. Uma parte desse pessoal não responde bem, uma parte pequena, e vai para a segunda fase, que já é um estágio onde você tem infecção pulmonar e começa a produção de citocina, inflamação. Se você não tratar do paciente nessa fase, ele vai para a terceira fase, que é a hiperinflamação, ou tempestade de citocina, e a parte respiratória cai, você tem que ir para um tratamento intensivo com respirador e diálise, etc., falência múltipla de órgãos, e é uma situação crítica. Depois nós vamos discutir um pouco essas curvas. Como a gente pode prevenir? Nunca tossir sem levar o antebraço, isso chama-se educação respiratória, né? Não levar as mãos ao rosto, usar máscara e luvas, distância. A luva é um exagero, porque se você não usar a luva, lave muito frequentemente as mãos, né? Uma coisa ou outra.
A máscara é essencial para diminuir a produção a liberação de gotículas no meio ambiente, durante a tosse, fala e espirro. A distância mínima entre as pessoas tem que ser mais de 1 metro até, a gente está sabendo hoje, e ficar em casa, e lavar a mão regularmente. Isso aqui é uma coisa muito dramática, que são as gotículas que saem de um espirro de um ser humano, que pode atingir de 7 a 8 metros. Essa onda aqui, se estiver num ambiente fechado, ela vai até 8 metros. Se estiver fora, no ambiente livre, ela dissipa rapidamente. Mas essas gotículas podem chegar no seu rosto, no seu olho. Se você tiver com a máscara, isso diminui drasticamente quem está tossindo, e quem está recebendo diminui drasticamente. Isso é a base de usar a máscara sempre, né? Bom, isso aqui são as notícias da gripe espanhola, em 1918, e aqui a coisa preocupante. Ela teve uma primeira onda, aqui é a curva em Londres, Paris e Berlim. Ela teve a primeira onda em julho, depois teve uma segunda onda maior em outubro, novembro, e uma terceira onda já no outro ano, né, em 1919. Então, ela teve 3 ondas epidêmicas. O nosso medo é que esse vírus, que passou por todo mundo e ainda continua, ela possa também causar essas ondas, a gente vai ver por quê. Bom, mudando já de marcha nossa aí na palestra, nós vamos para estudar um pouco a infecção viral e a dinâmica da resposta imune, né? E entrar direto na parte de diagnóstico. Então, isso aqui é a curva normal de uma infecção viral respiratória ou outras virais. Você tem a exposição, no caso do COVID, isso pode demorar de 2 a 14 dias até você começar a ter sintomas, e aí começa a aparecer o vírus na fossa nasal, e no orofaringe, e antígeno. Depois de 7 dias de início de sintomas a 10 dias, começa a aparecer a IgM, depois de 14 dias a IgG, que vai aumentando paulatinamente até 24 dias, assim, 10 dias após, ela começar a produzir os anticorpos que são neutralizantes já da pessoa convalescente. Bom, como que a gente diagnostica o COVID-19? Se você tem um paciente na fase aguda da infecção aqui, com febre e tosse, é mais importante você usar um teste molecular ou antigênico. O molecular é o famoso PCR, que o NUPEM está providenciando, está dando fazendo os testes em Macaé. Se você está acima de 14 dias, o teste rápido começa a funcionar, o ELISA, que meça IgM e IgG, ou os dois juntos. Aparentemente, a IgA também é um bom marcador dessa fase. O pessoal descobriu que, combinando testes, melhora o diagnóstico, a sensibilidade. Se eu pego pessoas de 1 a 7 dias e faço só o PCR, eu tenho 66% de positividade. Se eu fizer os anticorpos, só 38%, mas se juntar os dois, IgM, IgG e o PCR, vai para 78,7%. Se é de 8 a 14, essa faixa cinza aqui, cai o PCR, mas sobe a sorologia. Quando você soma os dois, dá 97%. E quando você está muito distante, o PCR perde muito a eficiência, mas a sorologia ganha muito e a especificidade é 100%, basicamente. Isso tudo gerou uma controvérsia muito grande no início. Esse é o problema dessa epidemia, que a gente está ganhando conhecimento enquanto a epidemia está correndo numa velocidade muito maior que a nossa. 8 de abril, a OMS deu um anúncio, soltou uma nota dizendo que não confiava muito nos testes rápidos e aconselhava eles só para situações de pesquisa. A gente acha que não é tão assim. Eu acho que o teste rápido tem um lugar dele, mas tem que ser bem aplicado. E também você tem que ter um aconselhamento depois do teste, o paciente, para ele entender o que é o teste, né? Então, aqui, de novo, o teste de diagnóstico, compreendendo os 3 parâmetros: molecular, o alvo é RNA,
antígeno é a proteína viral, principalmente proteína S da espícula, e sorologia o anticorpo. A acessibilidade, a acurácia deles, do RNA, da molecular, é alta, especificidade alta, mas acessibilidade baixa por causa do custo e laboratórios complexos. O antígeno, por seu lado, a acessibilidade é um pouco menor, e especificidade, mas tem boa acessibilidade, o custo é menor, e o anticorpo é o melhor dos mundos, porque você pode ter sensibilidade e especificidade, mas isso aqui não, pode não ser verdadeiro, dependendo do dia que você usa o teste. Não adianta pegar esse teste e querer usar aqui nessa janela, do dia 0 a 7. Tem que usar depois do 7º dia. Bom, possíveis utilizações do teste rápido sorológico. Triagem rápida de caso suspeito na comunidade. Isso também vale para o pessoal profissional. Teste de contato de casos confirmados. Quando você entra na comunidade e acha um caso suspeito, você vai nos contatos. Análise de situação e vigilância. O que a gente não pode usar, na nossa opinião, auto-hospitalar de pacientes com Covid-19, nós vamos discutir. E passaporte de imunidade. O teste sorológico não presta para isso e para isso. A gente vai discutir. Talvez, no futuro, tenhamos testes sorológicos que ajudem o passaporte. No momento, não. Então, está aqui nossas considerações, recomendados, não recomendados. Para a gente discutir esses pontos acima, eu queria falar um pouco da iniciativa da UFRJ para enfrentamento da Covid-19. Então, a gente criou um centro de triagem de Covid, que é coordenado pela doutora Terezinha Caixinheiras, que é chefe da DIP, do Fundão. Esse local foi designado porque ele é muito fácil, fora da unidade de saúde, isolado do hospital, para proteger os pacientes do hospital, e a gente recebia, principalmente nesses locais, profissionais de saúde e alunos da UFRJ. Profissionais de saúde do complexo UFRJ, depois isso generalizou e vários outros profissionais de saúde foram para esse sítio, para o Bloco N, para a coleta. As amostras colhidas são levadas para o Laboratório de Virologia Molecular, onde é feito o teste, através de uma mega colaboração entre diferentes laboratórios do Centro de Ciências da Saúde, até envolvendo a COP, foi muito legal esse trabalho que a gente fez, e são mais de 64 participantes, né, nesse esforço. Aqui está o protocolo, a pessoa chega, recepção, apresentação do termo de consentimento, entrevista de um questionário, aplicando um questionário para saber a situação do paciente, do profissional de saúde, coleta de sangue, coleta de suave, aqui a foto, aqui está o professor Rodrigo Brindeiro sendo colhido, e depois vai para a recepção de amostra no LVM, extração de RNA, PCR e análise dos resultados, que saem entre 48 e 72 horas. Isso aqui é a rotina do Bloco N até o final de abril. Agora nós já estamos com 12 mil amostras, quando está fechando em 3 semanas, a gente dobrou essas amostras. Aqui a quantidade diária de amostra positivas, assim, a positividade diária em porcentagem e o acumulado, tá? Isso aqui é um número de pacientes indo para lá, você vê que chegamos até 500, né? No máximo, agora desceu um pouco. Aqui é a mesma coisa, mostrando o Bloco N nos dias de coleta. Aqui é o crescimento da positividade do SWAB por dia de coleta, você vê que ele picou a 70% no final de maio e depois começou a descer um pouco, e aqui o número de coletas no Bloco N. Bom, testes para o Covid-19, do SARS-CoV-2. Nós temos o teste molecular, importância, define infecção pelo SARS-CoV-2. Consequência, informa o indivíduo do seu status infeccioso. Ficar atento à progressão dos sintomas e iniciar medidas de impedir transmissão do vírus. Ele é importante por causa disso. E a detecção de anticorpos define a infecção pregressa pelo SARS-CoV-2. Não necessariamente, algumas pessoas têm anticorpos e têm RNA ainda na fossa nasal.
informa sobre suscetibilidade do indivíduo, teste negativo, facilita a identificação de contatos. O bloco N foi importante, porque a gente conseguiu colher amostras sequenciais, e 450 amostras com 2 amostras, 154 com 3 coletas, 35 com 4, e nós acumulamos uma soroteca, hoje é bem maior que essa, de 1.536 amostras. Isso nos permitiu fazer estudos tanto de cinética do PCR, quanto também de avaliação de teste rápido. Então, aqui, dias de início de sintoma, a gente tem aqui toda essa variância aqui, e o número de amostras que a gente coletou, e nós fizemos o PCR. Você vê que o PCR vai de 100%, mas quando vai se afastando, aqui já de 16 dias a 20 dias, ele cai para 50% por aí, e vai caindo ao longo do tempo. Já os resultados negativos vão subindo, né? Cruzam aqui na região de 15 dias, e depois vai subindo paulatinamente. E aqui os indeterminados, que são amostras que têm um PCR só para uma amostra ou um CT alto maior do que 38 para as duas. Você vê que esses indeterminados sobem na medida que o PCR desce. Por quê? A carga viral nasal vai descendo e fica difícil para o PCR captar essa carga. Então, você vê que o indeterminado foi um positivo no passado, talvez. Bom, eles têm que ser confirmados por sorologia. Então, estão aqui as janelas do PCR, positivo, a janela vai para 15 dias na metade, né, da curva. Mas o que é importante, que após a 15 dias, você ainda tem quase a metade dos indivíduos ainda com carga viral no SWAB. E lembra todo mundo que a gente fica marcando a quarentena por 14 dias, então temos que tomar cuidado que alguns profissionais de saúde liberados, ou outros profissionais, estão sendo liberados com 14 dias, mas tem a chance deles ainda terem vírus na fossa nasal e na orofaringe. Depois a gente vai ver isso. Critérios de liberação de quarentena. Aqui é do CDC, para profissionais de saúde. Tem um critério que é baseado só em sintomas e outro em teste. Sem sintomas, pelo menos 3 dias dele recuperado, sem febre, sem nada, e a melhoria dos sintomas, e pelo menos 10 dias passados do início da doença. No final, vai dar mais ou menos de 10 a 14 dias. Você pode soltar esse pessoal. Mas já tem a outra, baseada em teste, eles consideram isso, mas eles pedem dois PCRs consecutivos em 24 horas, negativos, para liberar o profissional. Bom, aqui vamos voltar àquela figura anterior para ver aonde a gente pode usar ou não. A gente vai tocar mais esse assunto aqui, ó. Auto-hospitalar, paciente com Covid e passaporte de imunidade. Então, os antídotos utilizados nos testes sorológicos, que é o que a gente vai focar agora, eles são variáveis. A maioria dos testes rápidos tem a nucleoproteína, que ela pode ter reação cruzada com o COVID-1, e a espícula ou fragmentos da espícula. E também envelope e membrana, essas proteínas. Mas a maioria dos testes rápidos com a espícula e a nucleoproteína, como está aqui. Então, esses testes rápidos foram avaliados, e a gente pode ver, o Whitman avaliou eles comparativamente, vários testes rápidos, várias produções, Biomedrone, Xenova, o ONFO, não está aqui, né? Está aqui o ONFO, que também vocês já usaram aí, e esse aqui é o MedTest. Então, você vê que eles têm janelas, com diferentes janelas, eles têm uma diferente potência de sensibilidade. Obviamente, vai aumentando conforme o tempo de exposição. Outro problema deles é a especificidade. Se você usar amostras antes da epidemia de Covid, a IgM é a que mais cruza ou dá falso positivo. Já a IgG é bem mais específica.
E outro problema desses testes, quando você testa com um teste, dá uma sensibilidade, mas se você pega a mesma amostra que testou, por exemplo, no MED-teste, e vai para o ONFO, a correlação não é boa, 85% tem discrepância. Então, o agreement é baixo. Tem casos até de menos, né, de 60% que a gente já viu. Então, aqui também é interessante a produção de anticorpos IgM e IgG, mostrando que a IgM aumenta mais numa janela de 8 a 14 dias e a IgG de 15 para frente. Então, lembrar isso quando estiver fazendo os testes rápidos que discriminam IgM e IgG. Aqui são 2 testes rápidos avaliados no laboratório. Esse aqui acho que é o ONFO, esse aqui é o MED-teste, mostrando qual é a tecnologia que eles usam. Basicamente, tem uma almofada que tem um antígeno marcado com ouro coloidal, nas linhas você tem um anticorpo anti-IgM e outro anti-IgG, e você passa isso por cima, põe a amostra e passa tudo isso por capilaridade, por difusão, e você vai ver que quando o anticorpo que está na linha gruda a IgM do paciente, a IgM gruda o antígeno com o corante, com o ouro coloidal, dá essa corzinha aqui, e você dá o diagnóstico. E quando no captura o antígeno, ele passa e fica branco a reação, como está aqui. Uma amostra negativa e uma amostra positiva. Essa aqui pega os 2 IgM e IgG sem discriminação, aqui discrimina. Bom, testes rápidos. Nós avaliamos 2 testes rápidos aqui na UFRJ e mostramos aqui os resultados simplificados. Se você pegar as janelas aqui da nossa soroteca e for vendo a subida de IgM, de IgG, a subida de IgM e a subida de IgG pura, é muito baixo, você ter só IgG, é interessante esse resultado. Mas, quando você soma as 2 coisas aqui, você vê qual que é a potência diagnóstica do teste e a janela. Dá-se para ver que a janela é muito melhor depois de 15 dias, né? Que ela atinge 80% e para frente já é bem melhor. Aqui é o teste X, onde a gente também fez as 2 coisas. Ele é um teste também da experimental. Você vê que ele tem uma potência menor, uma sensibilidade menor. E o mais importante, quando você compara um com o outro, o teste X com o teste do MED-teste, a concordância é 56%, ponto 1, para você ver a dificuldade de usar testes indiscriminadamente. Então, se um município usa esse e o outro usa esse, pode ser que eles não estejam enxergando a mesma coisa. Isso é a importância da avaliação. E o IgG é igual à imunidade? Né? Será que IgG contra a proteína S é igual à imunidade? Parece que é. Se você pega pessoas que negativas, nunca você vai ver títulos altos, né? Quem tem título baixo de neutralização, ela está distribuída ao longo do tempo. Tem muita pessoa até com 34 dias pós-exposição que não produz nenhum anticorpo neutralizante. Isso é preocupante. Depois, 80 dias, com um título de 1 para 80, 1 para 100, 1 para 320, e um título altamente positivo. Você vê que aparece logo aqui, você vê a distribuição dessa produção, ela aparece em média com 24 dias pós-infecção. Então, esse é um trabalho também de um francês, mostrando isso, e mostrando que paciente com PCR positivo, depois de estar aqui positivo aqui, e fez aí anticorpo anti-IgG, não pegava quase nada. Quando a gente chegou para cá, para 10 dias depois, aumentou. Esse aqui também teve um aumento espetacular, e todos eles tinham anticorpos neutralizantes. Mas lembra que tem alguns que não mudam nada, eles ficam ainda abaixo. Então, é muito arriscado você falar que um paciente que tenha uma banda de IgG no teste rápido, 100% de chance que ele esteja imune. É uma boa chance que ele esteja imune ou indo para a imunidade.
mas não é 100%. Individualmente, ele não presta, talvez na população, sim, mas individualmente. Isso aqui é o teste que é trabalhoso, que a gente mede os anticorpos neutralizantes feitos aqui no laboratório. Então, aqui a célula pura, a célula com vírus, mostrando as plaquezinhas. Quando você dilui o soro, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 40, 1 para 180, depois que passa de 1 para 160, volta a aparecer as plaques. Então, o nosso soro bloqueia a infecção viral até 1 para 160. Então, esse é o tipo neutralizante. Quando você inverte ele, dá 160 a potência. A gente também está colaborando com a doutora Leda Castilho, da Copa UFRJ, que expressou a proteína da espícula em célula de mamífero. Aqui está a expressão dela, num gel, mostrando a quantidade grande dessa proteína, e aqui um blote contra um soro de um paciente nosso que apresentou um bom título neutralizante. Você vê que ele reconhece muito forte essa proteína. Nós usamos ela em alguns casos aqui, mostrando que a proteína expressa pela Leda, ela tem uma utilidade muito grande. Aqui foi quando diagnosticou com PCR e logo a segunda coleta, né? Você vê que ela subiu. Agora, o que é mais interessante é que alguns desses pacientes aqui tinham um teste rápido negativo, já a proteína dela pegou. Então, ela é mais sensível que os testes rápidos. Isso é bem interessante. Bom, então, IgG imunidade, dia de aparecimento da IgG. Dados iniciais com 19 dias em média, atingindo o platô após 6 dias, 25 dias. Quando aparecem anticorpos neutralizantes? Parece que é de 40 a 120 dias, mas a gente não tem ideia ainda. Precisa, aqui no Brasil. É possível o correlato sorológico para o PRNT? Proteína S é promissora. Qual título de anticorpo neutralizante é necessário para ter um efeito in vivo clínico? Não sabemos. Imunidade permanente ou parcial? Isso é uma boa pergunta também, né? Isso é bom para vacina, né? Porque se a gente pegar pessoas convalescentes que tiveram infecção e a imunidade for muito curta, isso é má notícia para a vacina, né? Bom, gostaria de agradecer o financiamento da FAPERJ, o FRJ e Serra Pilheira, e aqui estão todos os colaboradores do nosso grupo, tanto do Bloco N quanto do Laboratório de Campanha da UFRJ, e agradecer a todos e a vocês a paciência de me escutar. Olá, muito obrigado, né? Excelente apresentação do professor Amilcar. A gente está abrindo agora para as perguntas. Eu vou pegar aqui, esperando as perguntas aqui aparecer no nosso chat, mas eu tenho uma pergunta ao professor. Professor, a possibilidade de desenvolvimento de um teste rápido, né, baseado na IgA, existe essa possibilidade, por exemplo, da coleta da mucosa, né, de células da mucosa da bochecha, por exemplo, né, assim, tipo, para facilitar, né, a coleta, né? É viável, professor, essa estratégia? Isso em HIV, a gente tem vários testes de saliva, né? E na saliva você pega IgA, IgM, IgG também, ela pode ser utilizada assim. A ideia seria um anti-IG, né? Anti-imunoglobulina geral e pegar na saliva. Isso tem que ser testado, eu acho que é uma boa ideia. Sim, professor. Vou pedir só um segundo, porque as perguntas vão aparecer na tela aqui. Acho que já apareceu o primeiro aí. Está conseguindo ler, meu? Tá. Por mais que com presença de IgG, o paciente ainda pode infectar? Essa pergunta é muito boa, do Emanuel, Luiz Carlos Duarte. Olha só, a gente tem experimentos aqui no laboratório e depende do CT, né, da quantidade de vírus que depois de 15 dias esse paciente tem ainda no SWAB. Quando ele tem uma carga com o CT dá menor que 30, eu diria que ele ainda é infeccioso. Após 30 CTs, a gente já viu aqui no laboratório que a gente não consegue isolar esse vírus, mostrando que ele tem uma carga infecciosa muito baixa. Mas isso eu acho que a gente ainda tem que ter mais dados para afirmar isso. Mas eu diria que um cutoff de 30 no CT
no final de 15 dias, é uma marca muito boa, para dizer que você tem um pouco vírus na fossa nasal e nas secreções, na orofaringe, que você não é infeccioso, né? A próxima pergunta aí. Illumina foram considerados, um tag não seria mais barato que o PCR? Eu acho que o sequenciamento de última geração para fazer diagnóstico, ele é interessante, mas ele é caro de preparar, né? Então, para você preparar uma biblioteca para rodar isso, eu acho que é mais trabalhoso que fazer o PCR em tempo real de várias amostras. Mas também é uma técnica interessante, porque aí você tem os dados de sequência desses indivíduos. Enfim, a minha pergunta é qual o tempo necessário para fazer um chip, né, desse do Illumina, né? Se ele for muito rápido, eu acho que vale a pena. Mas, enfim, tem que ver a tecnologia também, porque ele vai também ter que fazer um PCR, né? Isso tem que ser avaliado, mas é uma ideia interessante a comparação, né? Os testes sorológicos não rápidos são baseados na detecção de quê? São dos mesmos antígenos, proteína S, nucleoproteína, só que ele é feito numa base chamada ELISA, né? E o teste de ELISA é muito mais, embora ele só possa ser feito em laboratório, ele é mais sensível porque usa detecção, às vezes até fluorimétrica, então eles têm uma sensibilidade maior que o teste rápido. Os epítopos mais utilizados é realmente a nucleoproteína. Eu não sei qual é o imunodominante da nucleoproteína, mas o da espícula é uma região de uns 300 aminoácidos, que é o RDB, que é a região imunodominante. Mas nos testes rápidos, a maioria deles chineses que vêm para cá, nem dizem qual antígeno que colocaram ali. É bem complicado, né? O pessoal acha que, inclusive, são testes feitos com proteína do SARS-CoV-1, lá atrás. Eles estão usando no teste rápido, que ele viu que tem cruzamento e vende o teste. Então, é muito complexo isso. Mas o melhor seria misturar mais proteínas do vírus no teste rápido. Que a gente está vendo no Brasil hoje é a primeira onda do vírus, com certeza. A segunda onda, Deus me livre, não sei quando que vai chegar. Isso é um outro problema sério, porque quando a gente fez estudos, o Martim que está perguntando, Bonamido. Oi, Martim, tudo bem? Quando a gente fez estudos de prevalência aqui no Rio de Janeiro, o primeiro que saiu, que foi agora 2 semanas atrás, deu 4% no banco de sangue, né? Então, você imagina a quantidade de gente, por um lado, é muita gente, porque nós só fizemos 30 mil testes, 5% da cidade do Rio de Janeiro daria 300 mil, né? Então, a gente está subestimando 10 vezes a incidência ou a prevalência. Então, mostrando que a mortalidade também é bem mais baixa que a gente está calculando. Mas, por outro lado, mostra que mais ou menos 95% do pessoal vai acabar esse surto epidêmico aí nosso e vai largar 95% ainda não imunizado, né? Ou tal imunidade da comunidade, né? A imunidade da comunidade é muito baixa, né? Que a gente chama de rebanho também. Enfim, essa taxa vai deixar muita gente suscetível, que é o substrato para ter outra onda, né? Então, quando liberar o país, que vai acabar inexoravelmente tendo que liberar, a gente ainda vai ter que ter muito cuidado para prevenção ainda, né? Para evitar que esse vírus volte a causar outra onda, porque daqui ele vai para o interior, depois ele pode voltar de novo, né? E vai ter gente suscetível, né? Isso que é o perigo, né?
Quem é míope é um problema, tem que tirar o óculos para... Comente a possibilidade de infecção prévia por outros coronavírus humanos pode conferir a imunidade do SARS-CoV-2. Isso poderia reduzir a segunda e terceira onda? Olha só, talvez, mas o cruzamento imunológico dos coronavírus de resfriado com esse é muito baixo. Se você vê o sequenciamento de aminoácido da espícula, só tem homologia de 20%, é muito baixo. Mas eu acho que na Ásia tem que provar isso, né? É uma hipótese que na Ásia as mortalidades foram baixas porque talvez eles tenham tido já contatos com outros coronavírus beta lá parecidos e eles tinham alguma imunidade contra o vírus. Então, enfim, isso é uma hipótese, não sei se é verdadeira, era bom estudar, mas eu não acho que a imunidade contra os coronas de resfriado aqui vai proteger uma segunda onda. Qual seria a melhor estratégia para testar trabalhadores em refinarias ou terminais, como de Cabiúnas, que precisam funcionar e agregam mais de 500 pessoas? Eu acho que a maneira mais simples de utilizar esse tipo é, na hora de embarcar, fazer o teste rápido. Quem tiver sintoma, não deixa embarcar e faz o PCR. Quem é assintomático, faz o teste rápido. Quem tiver sintoma na plataforma tem que isolar e evacuar e fazer o teste PCR. E depois continua fazendo o teste rápido para ver soroconversão. Eu acho que tem que ser uma coisa mais objetiva e dentro da plataforma tem que usar máscara, também luva, e a plataforma tem que ter um desinfetante que não seja nocivo para o ser humano e seja agressivo para o vírus, para você fazer uma limpeza do meio ambiente lá, do ambiente, né, de trabalho, desculpe. Linhas gerais. É possível o vírus usar outro receptor além do ACE2? Isso poderia explicar casos de múltiplos órgãos serem comprometidos em pacientes graves? É uma hipótese, teria que testar. A maneira de testar isso seria você sequenciar o tipo do loop de pacientes, da espícula, de pacientes graves, para ver se ela modificou durante se ela é diferente dos pacientes não graves. Isso já estão fazendo esses experimentos, mas eu penso que essa evolução para formas graves devido ao próprio ACE, que continua replicando nas células, se o paciente não tem uma resposta imune boa, e essa replicação aumenta a produção de citocina, e aí você tem a lesão de outros órgãos através da tempestade de citocina. Mas é uma coisa a ser verificada. Na sua opinião, o que faz a China um foco de origem de tantas doenças? Eu penso que o hábito de comer animais silvestres, né? Embora o índio brasileiro também faça isso, né? E a gente não tem o brote disso, mas lá eu acho que a questão da urbanização de pessoas que saem do interior e vão para a cidade é um aspecto crítico, né? Nessa equação. Mas, enfim, não sei responder, teria que ser um estudo muito mais aprofundado. Com certeza, esses coronavírus de morcego, na Ásia, eles têm uma localização muito grande, porque os morcegos aqui do Novo Mundo, você não vê a presença de tantos coronavírus, mas é uma vigilância que tem que ser feita. Tem um professor aqui da UFRJ que está começando um trabalho desse tipo, né? O André, aqui da genética, procurando o coronavírus em morcegos brasileiros. Eu acho que vale a pena essa vigilância. Professor, ainda temos muita dificuldade de usar o PCR para alta definitiva.
ainda mais se falarmos em 2 testes sequenciais negativos com um intervalo de 24 horas. O CDC já teria sugerido a alta. Não, o protocolo do CDC, em relação aos pacientes que estão recuperando da COVID, seria realmente... hoje, eles aconselham também a questão sintomática. O paciente deve voltar para casa recuperado do COVID, ainda com todas eu acho que ele tem que voltar para casa com os cuidados e possível, se for possível, fazer um PCR, não imediatamente para ele ser liberado, pelo menos um PCR, que ele vá para casa com os cuidados, escolha o PCR e espere um tempo para receber o resultado. Ou faça o teste rápido, né, neles. Se eles tiverem uma produção de IgG, eles vão para casa e esperam um tempo para poder fazer o PCR para confirmar a negatividade. Mas eles devem ir para casa ainda com máscara e precaução. Respondendo à pergunta, o ideal seria fazer um PCR. Fala aí, Jorge. Jorge, quer encerrar? Falei agora com o Jorge, acho que até a gente está acabando aí, acho que acabaram as perguntas. Eu queria aí agradecer muito aí ao Jorge, né, Jorge, por estar organizando aí o ciclo de palestras aí no nosso canal do YouTube. Ia pedir mais uma vez para todo mundo pudesse se inscrever no canal aí do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade que faça. A palestra foi realmente excelente, agradeço muito, Amilcar, não só pela clareza, né, mas também pela paciência aí nesse momento tão difícil, né, e agora há pouco tempo a professora Denise Pires de Carvalho, nossa reitora, estava aqui, né, falando que ontem, né, acho que só para finalizar, né, ontem a Fundação Oswaldo Cruz, né, teve a comemoração de a própria Fiocruz, e o Amilcar, sem dúvida nenhuma, aí é um desses grandes virologistas aí, que tem ajudado aí todo o estado do Rio de Janeiro, e aí eu agradeço muito aí a sua ajuda, seu apoio aí a Macaé, ao NUPEM, e todos, tá? Mais uma vez, ao Amilcar e a todos aqueles que estão aí trabalhando incansavelmente aí no Laboratório de Virologia Molecular, no Bloco N, tá? Mais uma vez aí, muito obrigado, tá? Não, foi uma honra e a nossa missão, né? Divulgar e discutir as coisas. Depois, Rodrigo, dá o meu e-mail, o zap desse último médico que me perguntou aí. Sim, o Gleison. Tá. Valeu, então. Tá. Um abraço aí. Então, tá bom, pessoal. Então, tá, gente. Muito obrigado. Foi um prazer, uma honra ter o professor Amilcar conosco no nosso seminário. Tá? Eu agradeço a presença de todos. E quinta-feira espero vocês nas nossas próximas apresentações. Muito obrigado. Se cuidem, fiquem em casa. Muito obrigado, professor. Obrigado, Amilcar. Um abraço. Obrigado. Um abração. Valeu. Tchau. Tchau.